Olá pessoal, meu nome é Fabiana Everlin Lucci, sou advogada e hoje estamos aqui no Sescom para conversar sobre a empresa simples de crédito. A empresa simples de crédito foi criada pela Lei Complementar 167, publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de abril de 2019. A empresa simples de crédito ela deve atuar exclusivamente no município de sua sede e nos seus municípios vizinhos. O objeto social de uma empresa simples de crédito, ele restringe-se às atividades de empréstimo, financiamento, desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios e para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, estas definidas nos termos da Lei Complementar 123 de 2016. Bom, quando eu vou constituir uma empresa simples de crédito, qual é a forma que eu devo adotar para constituir uma ESC? A lei complementar que criou a empresa simples de crédito, ela define que obrigatoriamente ela deve ser constituída ou através da EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ou de uma sociedade limitada, ou de um empresário individual. Eu não posso adotar, por exemplo, para a constituição de uma ESC, uma sociedade anônima. É uma exigência da lei complementar também que os sócios ou titulares da empresa simples de crédito seja exclusivamente pessoa natural, independente do tipo jurídico que ela for adotar, EIRELI, limitada ou empresário individual. Ou seja, eu não posso ter no quadro societário da minha ESC uma pessoa jurídica. Outra regra que eu devo observar em relação à ESC é a formação do seu nome empresarial. Em primeiro lugar, eu vou definir, se eu vou utilizar uma sociedade limitada, um empresário individual ou uma EIRELI. Definido o tipo que eu vou utilizar, eu vou seguir as regras para a formação daquele nome. Essas regras, elas estão todas dispostas lá na Instrução Normativa número 15 do DREI. Além de seguir as regras da Instrução Normativa número 15, eu preciso ainda conter obrigatoriamente no meu nome empresarial a expressão empresa simples de crédito. E eu devo ter bastante atenção porque a lei complementar veda que a empresa simples de crédito utilize no seu nome empresarial a expressão banco. Então eu não posso utilizar a expressão banco na formação do meu nome. Além dos cuidados com o nome empresarial, a empresa simples de crédito também deve observar que ela não pode utilizar nenhuma expressão que identifique uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, seja no nome empresarial ou em qualquer texto de divulgação de suas atividades. Quando eu vou quando eu vou constituir uma empresa simples de crédito, eu vou escolher qual é a modalidade que eu vou utilizar, EIRELI, empresário individual ou sociedade limitada. E para cada um desses tipos de empresas, nós temos algumas regras. Entretanto, sendo uma ESC, um regramento específico deve ser observado, além do regramento geral. Na ESC, independente de ser um empresário individual, EIRELI ou limitada, o capital deve ser sempre integralizado em moeda corrente nacional. Ou seja, eu não posso utilizar bens para a integralização do capital social da minha ESC. Isso vale tanto para a constituição da empresa, quanto para todos os futuros aumentos que forem ser realizados. ESC, sempre integralizado, então, em moeda corrente nacional. É uma exigência da lei complementar que a mesma pessoa natural, ela não possa participar de mais de uma ESC, ainda que sejam localizadas em municípios distintos ou sob a forma de filial. Então, se eu, Fabiana, constituir uma ESC na forma de EIRELI, eu também não posso participar de uma sociedade limitada, mesmo com uma terceira pessoa, de uma outra ESC, ou ter duas EIRELIs sendo uma ESC. Aí você vai me perguntar, Fabiana, mas não há nenhum impedimento para que o sócio seja sócio em duas limitadas. Realmente não há. Apenas nesse caso específico da empresa simples de crédito. É uma exigência da lei complementar.
Algumas outras questões também devem ser observadas que não dizem respeito necessariamente ao registro público, ou seja, não são situações que a junta comercial vai observar em relação a essa empresa na hora do seu registro, mas o profissional que está orientando, dando consultoria ou assessoria à empresa simples de crédito, precisa ter esse conhecimento para orientar o seu cliente. Por exemplo, o valor total das operações de empréstimo, de financiamento e de descontos de títulos, ela nunca pode ser superior ao seu capital realizado. Ou seja, o montante do capital integralizado, ele é o limite para o valor total dessas operações. Nós acabamos de ver que o capital social, ele sempre tem que ser totalmente integralizado em moeda corrente nacional, mas não há uma exigência da lei que ele seja totalmente integralizado no ato. Ou seja, eu poderia ter um capital a integralizar, mas o valor das operações ele será limitado ao valor do capital que já estiver integralizado. Temos ainda algumas situações que a empresa simples de crédito deve observar. Algumas vedações, como por exemplo, captar qualquer tipo de recurso em nome próprio ou de terceiros, inclusive sob pena de responder pelo crime previsto lá no artigo 16 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Ela não pode fazer operações de crédito na qualidade de credora com entidades que sejam integrantes da administração pública direta, indireta, de qualquer um dos poderes, seja da União, dos estados, do município. E a receita bruta anual, ela nunca poderá exceder o limite da receita bruta para empresa de pequeno porte. Hoje a Lei Complementar 123, ela define o valor para enquadramento da empresa de pequeno porte de 360 mil a 4 milhões e 800 mil. Então, a receita bruta anual da ESC, ela não pode exceder o valor de 4 milhões e 800 mil reais. No exercício das suas atividades, a empresa simples de crédito, ela deve ainda observar alguns outros requisitos. Por exemplo, a remuneração da ESC, ela somente pode ocorrer por meio de juros remuneratórios. Ela não pode fazer a cobrança de nenhum outro encargo, mesmo sobre a forma de tarifa. Então, ela não pode instituir tarifas. A formalização do contrato, ela deve ser realizada por meio próprio. A cópia sempre tem que ser entregue à contraparte, seja de forma física ou mesmo através de meio eletrônico, que também tem sido utilizado. A movimentação dos recursos, ela deve ser realizada exclusivamente mediante o débito e o crédito em contas de depósito de titularidade da SC e da contraparte da operação. Ela pode utilizar o Instituto da Alienação Fiduciária e ela deve providenciar sempre a anotação no seu banco de dados de todas as informações, tanto do adimplemento quanto do inadimplemento de seus clientes. A empresa simples de crédito, ela também estará sujeita aos regimes da recuperação judicial e extrajudicial e ao regime falimentar, regulados pela Lei de Falências, ou seja, a Lei de Falências também será observada em relação às empresas simples de crédito. A empresa também deverá manter a escrituração com observância nas leis comerciais, fiscais, transmitir a escrituração contábil digital por meio do sistema SPED, assim como as demais empresas. Importante também que o empresário, o titular, sócio e o próprio contador estejam cientes que também na lei de lavagem de dinheiro estão previstas algumas disposições em relação às empresas simples de crédito, lá nos artigos 10 e 11. Lá constam várias obrigações, entre elas nós podemos destacar, por exemplo, a obrigação de identificar os seus clientes, de manter cadastro atualizado, atender às requisições formuladas pelo COAF e dispensar especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro ou relacionar-se com esses. A Lei do Simples prevê que não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional também a empresa simples de crédito, ou seja, as empresas que executem operações de empréstimo, financiamento e de desconto de títulos exclusivamente com recursos próprios e que terão como contrapartes os microempreendedores individuais, as microempresas e
as empresas de pequeno porte. Bom, essas foram breves considerações a respeito da empresa simples de crédito. Muito mais do que o tipo societário que você vai adotar, é a forma como você vai administrar, contabilizar e fiscalizar o exercício dessa atividade. Você quer saber mais sobre isso? Você quer saber mais sobre outras modalidades de empresa? Sobre a sociedade limitada unipessoal? Ou sobre as mudanças que vieram agora com a Lei da Liberdade Econômica? Acompanhe o calendário de cursos do Sescom Grande Florianópolis no site, inscreva-se no canal do Sescom Floripa e deixe as suas dúvidas nos comentários. A gente te aguarda lá.